Tema dessa mensagem: o milagre do azeite. Uma das mulheres dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu: teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo foi temente ao Senhor. Agora veio o credor para tomar meus 2 filhos como escravos. Disse-lhe Eliseu: que queres que eu te faça, mulher? Dize-me o que tens em sua casa. Ela respondeu: eu, tua serva, nada tenho em minha casa, a não ser uma vasilha com azeite. Disse-lhe ele: vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos vasilhas vazias em um grande número. Depois entra e fecha a porta. Quando estiveres dentro, tu e teus filhos, derrama azeite em todas as vasilhas e coloca-as de lado quando estiverem cheias. A mulher foi e fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Eles traziam as vasilhas e ela derramava azeite nelas. Quando as vasilhas estavam cheias, disse a um dos seus filhos: traze-me ainda mais uma vasilha. E ele respondeu: não tenho. E o azeite cessou de correr. Ela foi contar tudo ao homem de Deus, e ele lhe disse: vai, vende o azeite e paga ao teu credor. O que sobrar é para viveres tu e teus filhos. Vamos aplaudir essa palavra. Aleluia. Nessa noite eu quero falar sobre avivamento. A primeira coisa que eu quero falar para você sobre avivamento, que avivamento quem faz não é o Rodrigo e o outro Rodrigo. O avivamento quem faz é Jesus, porque é só Ele que salva, cura, liberta, restaura e batiza com o Espírito Santo. Mas nós podemos colocar você no caminho do avivamento. Isso nós podemos fazer, porque nós somos João Batista, que prepara o caminho para o Senhor. Nós não somos a luz, mas nós damos testemunho dessa luz poderosa que é o nosso Senhor Jesus. E nesse texto eu quero mostrar para você algumas coisas que nós podemos fazer para provocar o céu, para que o céu possa se mover em nosso favor. Antes de falar de algumas coisas sobre o que é esse avivamento, quero explicar para você que quando nós falamos avivar a chama ou avivamento, nós falamos a dar vida àquilo que estava morto. Quando o Senhor fala que Ele tem para nós um grande avivamento, Ele quer falar que Ele é capaz de restaurar em nossas vidas aquilo que foi perdido. Deus é especialista em mudar situações aonde as pessoas falam: não tem mais jeito. Para Deus, nada é impossível. Então o nosso Deus é um Deus que quando Ele entra na nossa vida, ou quando Ele entra na nossa casa, Ele pode fazer nova todas as coisas. Para isso, nós precisamos tomar algumas atitudes, e nós vamos aprender nesse texto algumas atitudes para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. É possível cada um de nós entrarmos numa atmosfera espiritual e termos os nossos maiores desejos supridos, porque aquele que faz a promessa para nós, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Nesse texto que nós estamos vendo, ele fala de uma mulher. Nós não sabemos o nome desta mulher. Nas Sagradas Escrituras, quando se trata de um personagem bíblico, o nome significa a identidade e a missão da pessoa.
Por exemplo, Abraão, ele é o pai da fé. Moisés, retirado das águas. Davi, o amado do Senhor. Jesus, Salvador. Então nós vamos ver que nas Sagradas Escrituras o nome ele tem uma grande importância. Mas nesse texto aqui, o autor sagrado não revelou para nós o nome dessa mulher que vai viver um milagre de Deus. E por que o autor sagrado não revelou o nome desta mulher que viveu o milagre de Deus? Porque nesse texto aqui, a palavra de Deus quer nos inserir no lugar dela. Então nós podemos agora viver aquilo que ela viveu. Por isso a palavra não deixa o nome, para que você possa colocar o seu nome na situação que essa mulher está vivendo. E qual é a situação que essa mulher está vivendo? Essa mulher está vivendo uma situação angustiante. Primeiro, o seu esposo tinha falecido. E para agravar a situação, além do seu esposo tinha sido falecido, o esposo dela, ao falecer, deixou uma grande dívida. E o credor, ele estava vindo à casa daquela mulher para pegar os seus 2 filhos, para que os seus 2 filhos trabalhassem como escravos até pagar aquela dívida. Se você ler um pouco do Antigo Testamento, você vai ver que uma mulher viúva no Antigo Testamento era uma mulher miserável. Primeiro, porque ela estava longe da sua família. Segundo, porque quando o esposo falecia, a família do esposo também se desligava totalmente daquela mulher. E provavelmente esses 2 filhos dela ainda eram bem jovens e eles não podiam ali suprir as necessidades desta mulher. O que restava para essa mulher? Esperar a morte. O que restava para essa mulher era esperar a morte. Mas o que essa mulher faz? Essa mulher, ela não vai se conformar com a situação que ela estava vivendo. Porque ela sabia no seu coração que o seu marido, o seu esposo, foi alguém temente a Deus. Volta um pouquinho comigo e olha aí. Uma das mulheres dos discípulos do profeta suplicou a Eliseu: teu servo, meu marido está morto, e tu sabes que o teu servo foi temente ao Senhor. Então essa mulher sabia que Deus tinha um propósito para ela, que Deus tinha uma aliança com ela, que Deus poderia suprir as suas necessidades. Por isso, diante daquela realidade, ela não vai se conformar com aquela situação. E ela vai sair daquela zona aonde ela está vivendo de conforto, e ela vai ao encontro do profeta. Aqui nós vemos o primeiro passo para que nós possamos experimentar um grande avivamento nessa noite. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Fala para quem está do seu lado: você precisa sair da zona de conforto. Existem muitas pessoas aqui que precisam de um avivamento. Porque talvez algumas situações da sua vida estejam exatamente como dessa mulher, sem esperança. É incrível que as pessoas, elas só tentam sair da zona de conforto, aonde já não há mais esperança. As pessoas vêm na casa de formação pedir oração quando o seu casamento já está destruído. As pessoas vêm na casa de oração só quando passaram por todos os médicos. E quando os médicos não dão uma resposta que agrade o seu coração, elas vêm correndo para Deus em última circunstância.
As pessoas vêm buscar uma orientação de Deus depois que elas já quebraram a cara, que tudo estava perdido, que não há mais uma solução. Mas essa mulher não, ela não esperou a morte chegar. Eu quero falar isso para você nessa noite. Nós não podemos esperar a morte chegar, porque Deus tem promessas para nós. Deus, Ele tem uma promessa para nós, e nós não podemos desistir de sonhar, nós não podemos desistir de lutar. Se o seu casamento ele está acabando, se você tem um filho nas drogas, se você está passando por alguma enfermidade, eu quero desafiar você nessa noite a sair da zona de conforto. Nós precisamos sair dessa zona de conforto, porque existe um Deus poderoso. E esse Deus poderoso é aquele que pode realizar o extraordinário em nossas vidas. Então aquela mulher, sabendo quem é o seu Deus, e sabendo que um profeta está no meio do povo, ela vai ao encontro do profeta. Aquela mulher, ela sai da zona de conforto e ela começa a buscar ajuda. Aquela mulher não foi autossuficiente, mas aquela mulher ela foi totalmente dependente, e ela vai ao encontro do profeta para buscar ajuda. A palavra de Deus fala que nós temos que o tempo todo estarmos buscando ajuda. As Sagradas Escrituras, elas vêm nos revelar que o homem deve ser um mendigo de Deus, alguém que depende de Deus, porque o milagre é para quem necessita. A salvação é para aqueles que abrem o seu coração e reconhecem que eles necessitam de um Salvador. E é isso que aquela mulher faz. Ela não se conforma com aquela situação e ela vai ao encontro, ela pede ajuda para buscar uma solução. Fala para quem está ao seu lado aí, olha, peça ajuda. Porque a palavra do Senhor fala assim: se alguém está doente, recorra à oração. Se alguém está sofrendo, mande chamar os presbíteros, e eles vão impor as mãos sobre o doente, e o enfermo se levantará, porque a oração do justo tem grande poder. Se você está passando por alguma situação, eu quero falar para você: comece a buscar ajuda. Não se conforme com essa zona de conforto, porque existe uma saída para nós. E Deus, Ele quer estender a mão nessa noite para aqueles que necessitam dEle. O Senhor vai usar de cada um de nós que estamos aqui para derramar as suas bênçãos sobre nós. Por isso, se você está passando por alguma situação difícil na sua vida, eu quero falar para você: não seja autossuficiente, não seja orgulhoso. Às vezes as pessoas ficam assim: ah, mas o que vão pensar de mim? As pessoas pagam a sua conta? Não importa o que as pessoas vão pensar de você, importa aquilo que Deus pensa de você. Então, se você se preocupa com aquilo que Deus pensa de você, você precisa sair da sua zona de conforto e ir ao encontro da solução. E é isso que essa mulher faz. Ela sai da sua casa e ela vai suplicar, diz a palavra. Tamanho era a necessidade dela. Quem é mãe aqui pode sentir a dor dessa mulher de ver os seus 2 filhos sendo entregues como escravos. Uma mãe é capaz de fazer qualquer coisa por causa dos seus filhos. E essa mulher, ela rompeu barreiras por causa do amor que ela tinha pelos seus filhos. E ela vai suplicar ao profeta Eliseu. Acompanha aí comigo. Disse-lhe, no versículo 2, Eliseu: que queres que eu te faça, mulher? Nem mesmo o profeta Eliseu tinha uma resposta para a situação dela. Diante daquela situação,
de uma mulher que era viúva, de uma mulher que estava endividada, de 2 filhos que estavam prestes a serem entregues num trabalho escravo. O profeta Eliseu, no primeiro momento, ele se sente impotente. Eu não sei se você já passou por essa situação de se achar impotente diante da situação que alguém está passando. Às vezes a gente vê algumas situações em nossa vida e nós nos sentimos fracos, e nós nos sentimos impotentes. O meu pai, agora ele está fazendo hemodiálise, os 2 rins dele paralisou. E quando eu recebi aquela notícia pela minha mãe, que a minha mãe chegou lá chorando, os meus irmãos ali falando para mim: ô Rodrigo, a gente tem que estar preparado para o pior. E aí eu olhando para aquela realidade, eu falei: não, nós não temos que estar preparados para o pior, nós temos que estar preparados para o milagre de Deus que vai acontecer. E eu me sentia impotente, mas aquela fraqueza me levou àquele que é mais forte. Aquela fraqueza me levou a me dobrar, a buscar de todo o meu coração aquele que é poderoso e pode realizar todas as coisas. Então aquela mulher, ela vai ao encontro do profeta, e o profeta também passa por essa impotência. Ele se sente fraca, e ele vai falar para a mulher: mulher, o que queres que eu te faça? O que eu posso fazer para resolver a sua situação? Eu não posso fazer nada. Mas de repente, o profeta Eliseu, ele sente uma inspiração do Senhor. Olha aí comigo ainda no versículo 2. E disse-lhe Eliseu: que queres que eu faça, mulher? Dize-me o que tens em tua casa. Dize-me o que tem em tua casa. Quero te fazer uma pergunta. O profeta precisava de alguma coisa dessa mulher para resolver a situação dela? Sim ou não? Vou melhorar a pergunta. Jesus precisa de alguma coisa para realizar um milagre em nossa vida? Sim ou não? Não. Mas, inspirado pelo Senhor, ele quer precisar. Ele vai falar para a mulher: mulher, o que tem em tua casa? Então o profeta, ele quer precisar. E por que o profeta, ele quer precisar? Porque também Deus quer precisar de nós. Hoje o Senhor está falando para você: você tem alguma coisa para colocar na mão do Senhor? Talvez no primeiro momento, diante das realidades que nós vivemos nos nossos dias, nós podemos falar exatamente como aquela mulher: eu não tenho nada. Foi isso que a mulher falou para o profeta: olha, Eliseu, eu não tenho nada, eu sou pobre, eu sou miserável, eu sou fraca, eu não tenho nada. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus também com esse sentimento: a minha fé é pequena, eu não tenho um conhecimento da palavra, eu não tenho uma vida de oração, eu estou vivendo mergulhado numa vida de pecado, eu estou em depressão, eu estou fraco, eu não tenho nada para oferecer para o Senhor realizar o milagre. O Senhor quer precisar de mim e eu não tenho nada para oferecer. E por que Deus, ele quer precisar de nós para realizar o seu milagre? Porque ele quer fazer com que você participe da bênção. Note nas Sagradas Escrituras, e você vai ver que não existe um milagre que não exija a colaboração humana. Para que Jesus possa pudesse multiplicar os 5 pães e os 2 peixinhos, e ele fez esse milagre extraordinário, foi necessário que um menino colocasse tudo que ele tinha na mão do Senhor.
Para que Jesus ressuscitasse Lázaro, ele vai falar para Marta e para Maria: se creres. Ele vai precisar, ele vai necessitar da fé daquelas mulheres. Comece a olhar a Bíblia e você vai ver que não existe um milagre nas Sagradas Escrituras que não tenha cooperação humana. Deus, Ele é fiel e Ele quer fazer a parte dele, mas Deus, Ele não faz a parte dele se você não fazer a sua parte. É por isso que eu estou falando para você aqui, nós precisamos nos colocar no caminho do avivamento. Você não vai ter um novo Pentecostes, você não vai experimentar coisas extraordinárias de Deus, se você não mergulhar hoje para fazer a sua parte. Deus não vai mover céus e terras nessa noite, se você não se colocar no caminho do avivamento. Então o Senhor, através do profeta Eliseu, vai falar para a mulher: o que tens na tua casa? E ela vai responder: eu, tua serva, nada tenho em minha casa, a não ser uma vasilha com azeite. Ela estava tão desesperada que ela se esqueceu que ela tinha algo precioso dentro da sua casa. Muitas vezes nós somos assim também. Nós recebemos uma péssima notícia, nós passamos por uma frustração, nós recebemos uma decepção, e nós começamos a nos desesperar, nós começamos a apavorar, porque nós sentimos impotentes, incapazes, e nós achamos que não há mais solução para nós, e nós esquecemos que nós temos algo de precioso em nossos corações. Nós temos dentro do nosso coração, que é essa vasilha, o azeite do Senhor. Você que foi batizado, no seu batismo, quando seus pais te consagraram para Deus, eles te deram o dom mais precioso que nós podemos ter nessa vida. O Senhor nos deu o Espírito Santo. Cada um de nós que estamos aqui, nós temos o Espírito Santo. E a palavra de Deus fala que nós carregamos um tesouro em vaso de barro. Essa é uma realidade. A minha fé é pequena, Rodrigo. Eu não conheço muita palavra de Deus, eu não sei falar, eu não sei como é que eu vou fazer, eu não sei como eu vou agir. Nós olhamos para o barro e esquecemos de olhar para o tesouro. Nós olhamos para o tamanho do problema e esquecemos de olhar para dentro, para ver o tamanho do nosso Deus. Nós olhamos para a dificuldade e esquecemos de olhar que por mais pequena que seja a nossa fé, ela pode mover montanhas, diz o Senhor. Que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a metade do tamanho de um feijão, você pode mover montanhas por meio da sua fé. Hoje o Senhor está falando para você: o que você tem guardado em seu coração para me oferecer, para que eu possa realizar o milagre? Talvez você, no primeiro momento, possa ter pensado como aquela mulher: hoje, eu não tenho nada para oferecer ao meu Senhor. Mas eu quero falar para você que você tem algo precioso dentro do seu coração. Nós temos um combustível dentro do nosso coração que pode fazer com que os sinais, prodígios e milagres de Jesus se manifestem no nosso meio de uma grandeza que nós não vamos conseguir parar o que Deus vai fazer aqui. Quero falar para você que nós temos dentro do nosso coração uma fé poderosa. Talvez essa fé, ela ainda não explodiu ao ponto de nós experimentarmos coisas grandiosas. Mas se você tiver a ousadia de colocar o tamaninho da tua fé nas mãos do Senhor hoje, o Senhor vai realizar coisas extraordinárias. Antes de eu continuar essa meditação, feche um pouquinho os seus olhos. Hoje o Senhor está falando para você, mulher,
Homem, o que queres que eu te faça? Essa é uma pergunta de Jesus. Quando o cego apareceu diante dele, ele vai falar para o cego: o que queres que eu te faça? Hoje o Senhor está falando para você: o que queres que eu te faça? E depois o Senhor fala: o que você tem no seu coração para me oferecer nessa noite? Eu queria que você lembrasse por um pouquinho o momento que você foi batizado no Espírito Santo. Eu queria que você lembrasse por um pouquinho da onde o Senhor já te tirou. Eu queria que você lembrasse por alguns instantes, alguma vez que Deus respondeu a sua oração, ou através da sua imposição de mãos, de sua intercessão, algo de grandioso aconteceu. Queria que você recordasse as vezes que Deus usou você como instrumento para que pessoas pudessem viver o sobrenatural de Deus. Olhe para dentro do seu coração agora, e eu quero falar para você que nós temos sim, nós temos azeite, nós temos o Espírito Santo. Nós temos dentro do nosso coração o Espírito Santo, que é essa força para que nós possamos viver o poder de Deus em nossas vidas. Pode abrir os seus olhos. Muitas vezes você também, como aquela mulher, não dá valor ao Espírito Santo. Aquela mulher olhou apenas para as coisas materiais, ela apenas olhou para as coisas superficiais, e ela vai falar no primeiro momento: eu não tenho nada em minha casa, a não ser algo que não era precioso aos olhos dela, mas que era precioso aos olhos de Deus. Nós temos sim, nós temos dentro do nosso coração o poder do Espírito Santo. É só você lembrar no texto das 10 virgens, que está lá em Mateus, no capítulo 25. E o Senhor vai falar de 10 virgens. Dessas 10, 5 eram imprudentes e 5 eram zelosas. As 5 imprudentes, elas não guardaram o óleo, elas não guardaram o azeite. E as 5 zelosas, elas guardaram o azeite no seu coração. Quando o noivo voltou, quando o Senhor voltou, o Senhor veio chamando aquelas virgens para entrar nas núpcias com ele. Só que aquelas virgens que foram imprudentes, que não guardaram o azeite dentro do seu coração, elas ficaram de fora, porque a chama se apagou. E aquelas que tinham zelado ali, guardado aquele azeite no seu coração, dentro da sua casa, elas entraram porque a sua chama estava acesa. E eu quero falar para você que está aqui nessa noite: olha, o Senhor vai voltar, o Senhor vai nos visitar hoje. E Ele vai olhar para dentro do nosso coração e vai ver se dentro do nosso coração tem azeite. Vai ver se dentro do nosso coração tem unção, tem batismo no Espírito Santo. Temos uma fé que pode levar a nós a viver o sobrenatural de Deus. O Senhor está falando para nós que nós podemos estar passando por qualquer situação, mas nós temos que guardar dentro do nosso coração esse azeite, porque esse azeite é a semente para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. E uma vez que essa mulher tem azeite, o profeta vai dar para ela 3 ordens. Olha comigo aí, continuando no versículo 2. Disse Eliseu: que queres que eu te faça, mulher? Diz-me o que tem em tua casa. Ela respondeu: eu, tua serva, não tenho nada em minha casa, a não ser uma vasilha de azeite. A não ser uma vasilha de azeite. Disse-lhe ele: vai
e pede emprestadas a todos os teus vizinhos vasilhas vazias em grande número. Depois entra e fecha a porta. Quando estiveres dentro, tu e teus filhos, derrama azeite em todas as vasilhas e coloca-las de lado quando estiverem bem cheias. Então o profeta vai dar para aquela mulher que tem azeite. Se você tem azeite, o Senhor também vai falar para nós 3 coisas. Ele vai falar para aquela mulher: pede, fecha a porta e derrama azeite. Vamos repetir? Pede, fecha a porta e derrama. Vamos mais uma vez? Pede, fecha a porta e derrama azeite. Então o Senhor vai falar para aquela mulher 3 coisas. Se nós temos azeite, nós temos dentro do nosso coração aquilo que pode fazer os milagres de Deus acontecerem na nossa vida, o extraordinário de Deus acontecer na nossa vida. E nós precisamos fazer apenas 3 coisas nesse caminho do avivamento. A primeira coisa é pedir. Ele vai falar para aquela mulher: sai e vai pelas casas e reúne o maior número de vasilhas que você conseguir trazer. Pergunta para mim, por quê? Por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque o tamanho da tua busca revela o tamanho da sua fé. Se você hoje pedir pouco, é porque você quer pouco. Quem pede pouco, experimenta pouco. Se você pedir muito, você vai receber muito, porque o Senhor fala: pede e recebereis, procura e encontrareis, bate a porta e a porta será aberta. Então nós temos que pedir. O Senhor está falando para nós: peçam, 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 mas não peçam pouco, peçam muito. Porque quanto mais você pedir nessa noite, mais vai revelar o tamanho da sua fé. Muitas vezes nós pedimos as coisas para Deus e Deus não nos dá. Não é porque Ele está falando não, é porque Ele quer ver dentro do seu coração a necessidade que você tem dEle. Então o Senhor, muitas vezes Ele fica em silêncio, é para testar o seu caráter, para ver se você quer realmente viver o sobrenatural de Deus ou não. Porque quem quer viver um avivamento precisa viver nesse estado constante de pedir, 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 pedir. Quando eu descobri a notícia que meu pai estava lá com os 2 rins paralisados, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a rezar o dia todo. Eu comecei a fazer oração de manhã, eu comecei a fazer oração às 11 horas, eu comecei a fazer oração às 6 horas da tarde, à meia-noite, acordava de madrugada e comecei a fazer uma campanha de oração, porque aquilo que eu necessitava era grande. Mas muitas vezes você precisa de algo grande, mas a sua fé ela não se move, ela é desse tamaninho, porque você pede pouco. Você vem no grupo de oração e não rasga o coração. Você vem no grupo de oração e não clama, e não arde o coração diante de Deus. Porque o Senhor vai falar através do profeta Isaías, no capítulo 62, no versículo 7, não me deis descanso. A gente não pode dar descanso para Deus. Nós temos que ser guerreiros de oração, guerreiras de oração. A gente tem que estar o tempo todo pedindo. Todas as vezes que você passar aqui na casa, entra na capela, vai lá 5 minutos, entrega o teu coração para Deus, fala: Senhor, eu estou pedindo, porque a tua palavra fala: quem pede recebereis. Senhor, meu azeite está aqui, Senhor. Vem realizar o milagre. Mas muitas vezes nós não estamos nesse estado permanente de quem quer viver o milagre de Deus. E por isso a sua fé é uma fé que não experimenta as maravilhas de Deus, porque você pede, mas pede pouco. A palavra de Deus vai falar no livro de Tiago: vocês pedem, mas vocês pedem mal. O que é pedir mal? Pedir mal é pedir, mas não querer aquilo que está pedindo. Então você precisa se decidir nessa noite. Quem aqui quer viver o avivamento, diga eu. Então você precisa pedir.
Mas se você quiser sair hoje daqui pedindo para viver o milagre de Deus, saiba de uma coisa: quem pede precisa se preparar para duas coisas. Primeiro, se humilhar. Tenta imaginar comigo, o profeta fala para aquela mulher assim: ó, vai pelos vizinhos todos e sai pedindo o maior número de vasilhas que você conseguir encontrar. Se fosse eu já ia ficar travado, porque eu sou tímido. Eu ia falar, mas eu vou ter que encarar os vizinhos. Com certeza ia ter aquele vizinho que ia falar assim: eu? Seu marido já morreu devendo, você vai prestar um negócio pra você não vai nem devolver. Quantos nãos aquela mulher ouviu, meus irmãos? Ela saiu de casa em casa e muitas pessoas devem ter falado para ela: não, 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 não. Mas ela não estava ouvindo os nãos, ela estava ouvindo aquilo que a palavra do Senhor falou para ela. E se você quiser também entrar nessa atmosfera de viver o milagre, você precisa estar disposto a se humilhar. É ter a ousadia de falar para Jesus: Jesus, se o Senhor não estender a mão, eu vou morrer, Senhor. Se o Senhor não tocar no coração dos meus filhos, eles não vão mudar, porque eu não tenho capacidade para isso. Se o Senhor não abrir as portas na minha vida, elas vão permanecer fechadas. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus como soberbos, como alguém que não precisa, e nós fazemos uma oração hipócrita. Se você quer pedir, você primeiro precisa se humilhar. Segundo, você precisa estar disposto a sofrer humilhação. Aquela mulher passou por muitas humilhações, mas a palavra de Deus fala que aqueles que forem humilhados serão exaltados. Então você vai ser exaltado pela sua perseverança na oração. Fala para quem está do teu lado aí: perde, cabeção. Uma segunda coisa que o profeta fala: uma vez que ela volta com as vasilhas, a fé dela era grande, e ela voltou com muitas vasilhas. O profeta vai falar para ela assim: entra na tua casa e fecha a porta. Por que o profeta falou: entra na sua casa e fecha a porta? O Senhor Jesus, quando vai nos ensinar a orar, Ele fala assim: quando for de orardes, entra no teu quarto e fecha a porta. Por quê? Quero falar por que você tem que fechar a porta. Primeira coisa que a gente, quando for pedir, nós temos que fechar a porta. O que o Senhor fala para nós? Por que o profeta falou aqui? E por que Jesus vai nos ensinar esse elemento da oração? Primeiro, para não ouvir pessoas pessimistas. Fecha a porta. Por quê? Aí você vem no grupo de oração, tem uma profecia, uma palavra para você, que Deus vai realizar algo extraordinário se você rezar. Quando você chega na sua casa, vem alguém que não ouviu a palavra e fala assim: larga a mão disso. Ô mulher, você está ficando louca, você está virando beata, larga a mão de rezar, não vai adiantar nada. Está virando padre já, para de rezar. Às vezes os pais começam a implicar com os filhos: para que está indo no grupo de oração, não resolve nada. É por isso que o Senhor está falando para nós: quando você for rezar, fecha a porta, olha só para o seu coração, não olha para as dificuldades, olha para o azeite que está dentro do teu coração. Você tem a unção de Deus dentro do teu coração, maior é que está em nós daquilo que está no mundo, diz a palavra do Senhor. Então fecha a porta, não ouve mais as pessoas que estão falando que você não vai alcançar a bênção de Deus, não ouve aquilo que vem dentro do nosso coração, que muitas vezes fala: para que rezar, para que se entregar? Fecha a porta e fica ali com o Senhor. Isso é a primeira coisa. A segunda, por que o Senhor fala fecha a porta? Quem é casado aqui, agora eu sou casado, também posso falar. Quando eu quero dar um chamego gostoso na Jéssica, e você que está com seu marido, sua esposa aí, dá um cutucãozinho assim, ó. O que você faz na sua casa? Fecha a porta.
Por que você fecha a porta? Para você ter intimidade. O milagre acontece na intimidade com Deus. Na intimidade você vai se despir. Não é isso que o casal faz? Na intimidade você vai se despir. Mas aquele que você ama também vai se despir. Quando o Senhor fala para nós, fecha a porta, Ele está falando assim para você, ó. Quando você não ouvir mais as circunstâncias, as pessoas que estarem à sua volta, e olhar só para mim, eu vou me revelar para você. Você vai ter intimidade comigo, você vai ouvir a minha voz. Eu vou te dar direção, eu vou te dar poder, eu vou te dar comunhão. Você vai ter uma intimidade comigo, e essa intimidade é um combustível para você viver o milagre do Senhor. Por isso ele fala, ó, fecha a porta. Terceiro, por que o profeta mandou a mulher entrar na casa com os 2 filhos e fechar a porta? Porque a bênção que Deus tem para a sua vida não é só para você, mas é para toda a sua família. Quando Deus olha para alguém, Ele não vê só esse alguém, Ele vê todos da sua casa. Porque se você crer no Senhor Jesus, diz a palavra, será salvo tu e todos da sua. Então fala para quem está do teu lado, tem salvação para sua família sim, porque tem azeite dentro do teu coração. Terceiro, primeiro, pedir, porque o milagre acontece na oração. Repita comigo, a oração não é tudo, só 100%. A oração não é tudo, é só 100%. Primeiro, pedir. Segundo, fechar a intimidade, porque o milagre acontece na comunhão com o Senhor. No momento que você se revela, e hoje eu quero desafiar você a se revelar mesmo para Deus, se despojar na presença dele. Senhor, minha vida está assim, eu estou desse. É assim que o milagre acontece. Muitas vezes a gente fica aquela oração hipócrita, ai Senhor, eu quero te louvar, e a nossa vida está arrebentada. Eu aprendi isso através de uma criança. Nós fazíamos seminário de vida no Espírito. Quem não faz, entra na comunidade, faz, que é bom. E toda semana a gente rezava para a mulher engravidar e nada acontecia. Toda sexta-feira lá, colocava a mão na cabeça dela e pedia para Deus dar a graça dela engravidar. Tinha um rapazinho que era um capeta no seminário, ficava correndo para lá e para cá. No momento de oração ele entrou no meio da galera assim que estava rezando, falou assim, ô Jesus, tá louco, não aguento mais esse povo falar na orelha do Senhor, dá um fio logo para ela. A mãe deu um tapa na orelha dele, pá! Sabe o que aconteceu na outra sexta-feira? Ela estava grávida para a glória de Deus. Olha só o vídeo. Ô glória, você vai viver o milagre hoje. Chega hoje Jesus, fala para ele, ô Jesus. É igual Marta e Maria. Ô Senhor, por que você não veio logo? Meu irmão já está fedendo. A gente tem que rasgar o coração diante de Deus. Rasga mesmo, fecha a porta, entra na intimidade. Não preocupa com quem está do teu lado hoje não. Fala para o Senhor, ó Senhor, eu estou assim, minha vida está assim, eu estou enfermo, lá em casa está passando necessidade, eu estou precisando de um milagre. Meu marido, eu casei com o príncipe encantado, mas só veio o cavalo. O bicho está pegando lá dentro de casa. Rasga o coração na presença do Senhor. Terceiro, derrama azeite. Vamos repetir? Derrama azeite. Então o profeta vai falar para a mulher 3 coisas. Primeiro, sai. Pega o maior número de vasilhas que você conseguir encontrar, porque o tamanho da sua fé determina o que você vai buscar. Então ela vem e busca algo grande, porque ela sonhava com algo grande. Você precisa sonhar com algo grande. Segundo, ela vai e fecha a porta e entra na intimidade ali com seus filhos, porque também os seus filhos vão ver o milagre de Deus diante dos seus olhos. Isso vai acontecer na tua vida também, estou profetizando. Terceiro, derrama azeite. E aqui vai acontecer o milagre
da multiplicação. Enquanto ela derrama, Deus derrama azeite. Fala assim: enquanto eu derramo, Deus derrama. Quando eu parar de derramar, Deus para de derramar. Essa é a dinâmica do milagre de Deus que a gente vai ver aqui. Enquanto ela derramava, mais ela ficava espantada, porque com o pouquinho de azeite que ela tinha, ela ia pegando ali a sua vasilha de azeite, ia enchendo, e eu imagino que aquelas vasilhas de 50, 100 litros, porque ela tinha uma fé grande, aquela vasilha enorme, e ela via a vasilha enchendo, eu olhava ali para a vasilha dela, estava cheia de novo, ela, traz mais, e ela vai se colocando em movimento de acordo com aquilo que a palavra de Deus falou para ela. Essa é a dinâmica da fé. Quando você começa a pegar a palavra de Deus e você vai se derramando na presença do Senhor, o Senhor também derrama o seu Espírito sobre todos nós. Quanto mais você se despojar, aqui está o segredo, é o despojamento. Quanto mais ela se derramava, se você voltar um pouquinho lá em 1 Samuel, no capítulo 2, você vai ver que tinha uma mulher chamada Ana. Ana era estéril. Todo ano ela subia lá para o templo e ela chorava porque ela não podia dar filhos para o Senhor. E chegou um dia, ela estava ali murmurando. O sacerdote ele olha para ela e fala: o que você está fazendo aí, mulher? Você está embriagada? Ela fala: não, eu estou derramando a minha alma na presença do Senhor. E o milagre aconteceu na vida dela. Quando você vai se derramando inteiramente na presença, se despojando na presença do Senhor, automaticamente Deus vai te enchendo do Espírito Santo. Porque é uma coisa lógica. Para Deus encher, você tem que esvaziar. Essa é a dinâmica. Para que a gente possa viver o milagre, a gente precisa colocar aquilo que está dentro do nosso coração para fora. Nós não podemos sair daqui cheio. Nós temos que sair daqui vazios de nós mesmos e cheios de Deus. E quanto mais você vai se derramando, quanto mais você vai se despojando na presença de Deus, mais vai acontecendo a dinâmica do milagre de Deus. O sobrenatural acontece quando você vai se esvaziando. Então eu quero falar uma coisa para você: quanto mais você se entregar, mais você vai experimentar. Quanto mais você se doar na obra do Senhor, mais você vai se renovar. Porque se você cansou, é porque você parou de derramar. Eu falo isso para as pessoas: olha, dá tudo que você tem para Deus, se gasta por inteiro. Se alguém pedir oração para você, reze até você não aguentar mais, porque o Espírito Santo vem em socorro das nossas fraquezas. Então é na hora aqui que nós vamos começar a pedir. Na hora que você não conseguir mais rezar, o Espírito Santo vai pegar você e vai fazer um milagre de Deus e vai transformar a sua história, e você nunca mais vai ser o mesmo. Mas para isso você precisa se esvaziar por inteiro. E aquela mulher, ela foi se esvaziando, e quanto mais ela se esvaziava, mais Deus derramava o seu Espírito Santo. Olha aí comigo no versículo 6. Quando as vasilhas estavam cheias, me ajuda a pregar, fala para quem está do teu lado: a tua vasilha vai encher até transbordar. Oh glória! Disse a um dos filhos: traze mais ainda uma vasilha. E ele respondeu: o que fala aí? Não tem. E o que vai acontecer? O azeite cessou. A culpa foi dela ou foi de Deus? Dela, porque da parte de Deus o azeite nunca vai parar de derramar. Da parte de Deus, Jesus fala que ele veio para derramar o seu Espírito, e derramar o seu Espírito sem medidas. O que Deus tem para nós é abundante, perene e nunca vai acabar. Só acaba quando você coloca limites na ação de Deus. Quando você fala assim: eu não quero mais, eu não preciso mais, eu não vou buscar mais, o milagre para de acontecer na sua vida. Mas se você busca constantemente, quanto mais você se esvazia, mais Deus vai te encher.
Então, aquilo que ela experimentou, olha aí comigo no versículo 7, ela foi contar tudo ao homem de Deus e ele disse: vai, vende o azeite e paga ao teu credor, e o que sobrar é para viveres tu e os teus filhos. Aquilo que sobrou da dívida que ela pagou, deu para viver o resto da vida dela. Por quê? Porque Deus tem para suprir na nossa vida até o último dia da nossa história. Eu não sei qual é o tamanho da tua dívida, qual é o tamanho do teu pecado, qual é o tamanho do teu problema. Eu sei que Deus tem azeite para cobrir todas as nossas dívidas. Por maior que seja o nosso pecado não é uma gota no oceano insondável que é a misericórdia de Deus por nós. Eu posso falar isso para vocês, que se você me visse há 9 anos atrás, você ia falar para mim: não tem mais jeito. Foi isso que eu ouvi da minha mãe, foi isso que eu ouvi dos meus amigos, foi isso que eu ouvi da minha namorada. Fui usuário de drogas por 7 anos da minha vida. Fui expulso da escola que eu estudava. Fui mandado embora do serviço que eu trabalhava. Meu chefe do meu serviço me catou com uma seringa na veia e me mandou embora por justa causa. Tentei me matar por 3 vezes, tentando tomar veneno de rato, tentando andar por uma rodovia de madrugada e torcendo para uma carreta passar por cima de mim. Teve uma vez que eu cheguei ao ponto de colocar minha bicicleta de ponta cabeça no meio da rodovia porque eu não aguentava mais a minha vida. Tentei tirar a minha vida de todas as maneiras, porque eu deixei de acreditar em mim e eu achava que eu não tinha mais jeito. Mas um dia, fumando maconha com um amigo meu, no alto de uma cachoeira, o meu amigo falou para mim assim: quem é Deus? E eu comecei a rir, a zombar da cara dele, porque eu não acreditava em Deus. Mas quando o meu sorriso acabou, parecia que o meu coração se despedaçou, e eu achei que ia ter uma overdose ali. Eu olhei para o alto da cachoeira e falei para o meu amigo assim: será que se eu subir lá em cima, eu posso ter uma experiência de Deus? Meu amigo achou que eu estava ficando louco. Nós pegamos as nossas coisas, chegamos lá em casa, eu com aquela pergunta na cabeça, chorando. Sentei no sofá, comecei a enrolar um outro baseado de maconha, porque eu fumava droga o dia inteiro. Eu não queria ficar são, eu só queria ficar chapado para tentar esconder a minha dor. E aí a televisão estava ligada, a casa aberta, não tinha ninguém dentro da minha casa, a televisão ligada. Era o sábado, dia 23 de maio de 2009, às 4 horas da tarde. Na hora que eu sentei no sofá, entrou um cantor secular para cantar no programa Raul Gil. Eu nunca tinha visto o programa Raul Gil, porque sábado dificilmente eu ficava em casa. E aí naquele dia, naquele horário que eu sentei no sofá, aquele cantor que cantava música secular, foi naquele dia, naquele horário, pela primeira vez, para cantar uma música de Deus. E a música que ele cantava falava assim: o Deus a quem eu sirvo, ele é um Deus do impossível. Ele pega a pessoa que não tem mais jeito, põe uma medalha no seu peito, faz de você um campeão, faz de você um vencedor, porque ele é maior. Eu só ouvi uma palavra: Deus pega a pessoa que não tem mais jeito. Porque minha mãe tinha falado isso para mim: sai de casa porque você não tem mais jeito. O meu pai tinha infartado, estava no hospital do coração em São Paulo. Os meus 2 irmãos, 3 anos, que não conversavam comigo. Dentro da minha casa nós passamos ali uma miséria, porque minha mãe não estava trabalhando, porque ela estava doente. A minha mãe cansada, eu pegando as coisas dentro de casa, quebrando as coisas dentro de casa. E a minha mãe cansada falou para mim, num ato ali de desespero: você não tem mais jeito. Mas a música falava assim: Deus olhou para o meu coração e viu que tinha um pouquinho de azeite. Eu fui batizado. Uhul! Quando a música falou assim: Deus pega a pessoa que não tem mais jeito, eu caí de joelhos na sala. E eu fiz a única oração que eu sabia fazer. Eu falei assim para Jesus: Jesus, se é verdade que o Senhor existe, me dá uma vida nova que eu não aguento mais. De uma vez só eu cumpri as 3 coisas do caminho do avivamento. Eu busquei, eu fechei a porta e eu me derramei. Eu entreguei as minhas lágrimas ali para Ele e Ele me batizou com o Espírito Santo. Faz 9 anos que eu estou limpo para a glória de Deus. Sabe o que é mais lindo? Jesus não entrou só no meu coração, não. Ele mudou a minha família
completamente. Ele também vai mudar a sua, porque a bênção que Ele tem não é só para você, é para todos da sua família. Convido você a colocar a mão no seu coração. Feche um pouquinho seus olhos. Como é que está a sua vida? Às vezes a gente coloca a cabeça no travesseiro. Nós estamos tão aflitos, mas tão preocupados, conta para pagar. É briga dentro de casa, é discussão. Nós vamos perdendo o controle da situação. Você jovem, às vezes coloca a cabeça no travesseiro e dá um desespero. Como é que eu vou fazer a faculdade? Como é que eu vou pagar a faculdade? Às vezes nós vamos passando por alguns momentos da nossa vida que nós achamos que nós não vamos aguentar. Infelizmente muitas pessoas hoje, porque elas estão passando por essa pressão, estão chegando ao ponto de se suicidar, porque elas acham que não tem mais jeito. Mas eu quero falar para você que independente do credor está vindo, independente de Satanás querer colocar um ponto final na nossa história, Deus só colocou uma vírgula. E você tem azeite para começar uma nova história. Deus pode, Deus faz, Deus é capaz de transformar a nossa vida. E aí você vai entender o que é avivamento. Avivamento é pegar aquilo que estava morto, ou aquilo que estava prestes a morrer, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, e fazer transbordar. Vai transbordar azeite nessa noite. Vai transbordar. Vamos fechar agora a porta agora. Vamos fazer dessa casa de oração a nossa casa. E eu quero convidar você a se derramar mesmo, a se derramar na presença do Senhor, a recorrer a Ele agora com todas as tuas forças, a pedir para Ele agora: derrama, Senhor, o Teu Espírito. Senhor, agora eu coloco a minha fé que eu achava que era frágil, pequena, em Tuas mãos. Eu convido você a colocar a tua dor na mão de Jesus. Eu convido você a colocar o teu sofrimento na mão do Senhor. Coloque o impossível na mão do Senhor. Oh, talvez você chegou aqui como aquela mulher: eu não tenho nada. Oh, mas o Espírito Santo de Deus está falando: você tem azeite. Você tem azeite, você tem azeite. Oh, então derrama agora. Derrama em oração agora. Se você é líder e há muito tempo que você não tem uma experiência impactante com o Senhor, eu quero desafiar você agora a buscar o Senhor, aclamar o Senhor, a rogar a Jesus. Faça a oração mais sincera da tua vida. Olhe agora até ficar rouco. Clame agora até ficar rouco se for preciso. Porque o milagre é para quem necessita, é para quem busca, é para quem sonha alto, sonha com coisas grandiosas. O teu Deus não é um Deus pequeno, não. O teu Deus é um Deus grande. Como o Senhor esperou por esse dia. Saia da zona de conforto agora. Saia da zona de conforto agora. Busque
encher agora todas as vasilhas, os meus sonhos, as minhas lutas, as minhas dores vão se encher do teu azeite. Ora labari, ora labari, ora labari, ora labari. Se você puder, se coloque de pé agora, ergue seus braços agora e clame ao Senhor. Ele quer precisar da tua oração. Clame agora, porque a bênção não vai vir só para você, não, vai vir para muitas pessoas aqui. Clame agora, Jesus. Rogue agora ao Senhor. Rogue ao Senhor. Nós teremos avivamento. Talvez você pode estar dando a mão para alguém que está com depressão, alguém que chegou aqui desistindo da vida, alguém que chegou aqui distante do Senhor, fraco, vazio. Eu convido você agora a derramar o teu azeite nele, derramar o teu azeite, a tua unção nessa pessoa. Fala para o Senhor agora: enche, 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 enche.
depressão. Deita o teu azeite na dor, na angústia. Derrama, Senhor Jesus, nós pedimos em teu nome. Nós pedimos em teu nome, Senhor. Nós pedimos em teu nome. Ora, labariora, 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 labariora. Não tenha medo de derramar o teu azeite no teu irmão, na tua irmã, porque o seu azeite não vai acabar, não, vai encher. Quanto mais você pedir para ele derramar, para o Senhor derramar no coração desse seu irmão, dessa sua irmã, mais você vai encher. Se esvazia agora, porque Deus vai te encher. Deus vai te encher. Ora, labachuri, cantará, labariora, labariô. Ora, labachuri, canta. Ira, labachuri, cantará, labai, cantará, labaie. Ora, labariora, 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 labariô. Ira, labaie. Nós pedimos em teu nome, Senhor. Nós pedimos em teu nome. Batiza no teu Espírito. Batiza, batiza. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Ora, labariora, 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 labariora. Oh, ora, laie. Essa situação tem jeito, sim. Põe na mão de Jesus agora e se derrama inteira. Enche, Senhor, este lugar. Ora, labariora, 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 labariora. Ira, labarie. Ora, la 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 profetiza agora, profetiza que Deus vai prover, profetiza que o milagre vai acontecer, profetiza em nome de Jesus. Talvez você achou assim, eu não tenho fé para isso. Você tem sim, você tem azeite aí, você tem unção aí. Ora, labariora, 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 labariora. Shira, labariora, 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 você que está lutando por uma causa na justiça, entrega agora para o Senhor. Entrega. Ele é o teu advogado. Ele é o teu advogado. Você que está enfermo, Ele é o teu médico. Ele é o teu médico. Você que está carente, que está sofrendo, que sente uma ausência no teu coração, uma saudade, Deus está te enchendo agora. Deus está te enchendo, está suprindo aquilo que falta. La 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 la
meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos.